Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos à live de hoje, a live de aquecimento, para o nosso aulão na semana que vem, no dia 15 de abril, às 8 horas da noite. A gente já determinou o tema, vai ficar muito legal, espero todos vocês lá. O tema da nossa aula de hoje são estados hiperglicêmicos na urgência. A gente vai falar, sobretudo, de dois temas principais, que é cetoacidose diabética, estado hiperosmolar hiperglicêmico. Espero que vocês aproveitem muito. Para a semana que vem a gente está junto. Vamos começar então falando das hiperglicemias no geral. A gente avalia, primeiramente, quando o paciente chega no pronto-socorro, e um dos exames que a gente faz, ou pode ser no pronto-socorro, pode ser na enfermaria, onde o paciente estiver, e esse paciente tem uma glicemia alterada, pelo menos aí acima de 200, né, numa glicemia assim, sem jejum, né, uma glicemia aleatória, que a gente chama, a gente precisa avaliar duas condições principais para a gente saber se a gente vai precisar ter uma ação mais agressiva, um tratamento mais contundente ou não. Esses dois fatores são o nível de consciência desse paciente e o grau de hidratação. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente quer corrigir a glicemia do paciente de uma forma muito agressiva e não tem necessidade. E é isso que eu gostaria de começar falando nessa live, antes de falar das complicações graves. Porque se o paciente, sobretudo, já é um paciente diabético, que não tem um controle glicêmico muito criterioso, que já vem descompensado e chega com uma glicemia de 350, de 400, a gente pode e deve, na verdade, corrigir com insulina subcutânea. Se for usar regular, a gente tem que garantir que o paciente vai se alimentar daqui uma meia hora, uma hora mais ou menos. Se for a NPH, a gente mantém lá o destro de horário, pelo menos 3 a 4 vezes por dia, porque senão a gente vai criar um outro problema para esse paciente. A gente, ao invés de corrigir, além de corrigir o estado hiperglicêmico, na verdade, a gente pode provocar hipoglicemia, que pode ser tão grave ou mais grave do que a hiperglicemia. Hipoglicemias são extremamente graves para a grande maioria dos pacientes. Então, quando eu estou diante lá de um paciente com uma glicemia de 400, 450, que faz a glicemia capilar da HI, que é o high, né? Então, essa glicemia está acima de 600 pelo menos, a gente vai observar se o nível de consciência do paciente está alterado, e esse nível de consciência eu incluo não só o rebaixamento, se esse paciente está obnubilado, se esse paciente está agitado, se esse paciente não está falando coisas condizentes, ele está confuso, certo? E o outro é o grau de hidratação, sobretudo se esse paciente está desidratado. Se o paciente está permanecendo no bom estado geral, está consciente, conversando, orientado, e só deu alteração da glicemia, a gente vai corrigir com insulina NPH, o regular, vai reconciliar a medicação do paciente, vai garantir que ele vai se alimentar, mas vai fazer via subcutânea, sem pressa de corrigir essa glicemia de forma muito agressiva, certo? Então, os dois parâmetros principais diante de um estado hiperglicêmico, a gente vai avaliar o nível de consciência e o grau de desidratação. Dando tudo normal, a gente só corrige e continua atendendo as queixas do paciente, qualquer uma que seja, certo? E aí, quando o paciente chega e ele tem um nível de consciência alterado, está muito desidratado, tem outros comemorativos de alteração do exame físico, a gente vai ter que desconfiar se esse paciente está tendo algum estado de hiperglicemia grave. Lembrando, pessoal, que tanto a cetoacidose como o estado hiperosmolar hiperglicêmico, eles podem acontecer sozinhos, obviamente, né? Quando o paciente para de tomar insulina, faz abuso alimentar, enfim, uma má aderência, mas em muitos casos o fator que provocou a cetoacidose ou o estado hiperosmolar tem um fator desencadeador, que é ou infecção, infarto agudo do miocárdio, tromboembolismo pulmonar. Então, às vezes, o paciente ele não chega só com o quadro de cetoacidose diabética, ele chega com quadro de infecção e por isso está fazendo a cetoacidose diabética. Chega com infarto agudo do miocárdio, está com cetoacidose diabética. Inclusive, essa semana e semana passada, a gente teve um caso de um paciente que infartou e fez cetoacidose diabética e uma outra paciente que descompensou da parte cardíaca que também fez cetoacidose diabética. Então, muitas das vezes, o paciente tem fator desencadeador e a gente tem obrigação de investigar esse fator desencadeador depois que a gente compensar o paciente, obviamente. Mas o que eu quero dizer com isso? Que o paciente ele não vai chegar só com sinais e sintomas exclusivos do estado hiperglicêmico descompensado, né, ou em estado grave. Então, mas quais que são os principais? Estado neurológico alterado, porque
tanto a cetoacidose como o estado hiperosmolar hiperglicêmico altera o estado neurológico. Muitas das vezes eles chegam desidratados, podem chegar agitados, podem chegar se queixando, né, daí, ou de dor abdominal ou de outras queixas, e a gente vai investigar melhor. Então, inicialmente, como que a gente investiga? O primeiro passo, pedir uma glicemia capilar ou uma glicemia do laboratório mesmo, né, uma glicemia que faz lá no laboratório de análises clínicas, e pelo menos os eletrólitos contendo sódio, potássio, de extrema importância esses dois, sódio e potássio, mas podemos incluir magnésio e os cloretos, que a gente vai fazer algumas continhas depois para seguir melhor nesse quadro, certo? Gasometria arterial de fundamental importância no quadro dos estados hiperglicêmicos, porque é ela que vai dizer que, sobretudo, vai orientar se a gente está diante de uma cetoacidose diabética ou do estado hiperosmolar. Logicamente, não é ela sozinha, mas para uma eu tenho que confirmar a acidose metabólica e na outra tem que estar excluída a acidose metabólica. E gasometria é um exame de fácil coleta, em que a gente faz uma análise em 5 minutos, a gasometria está pronta, sai os eletrólitos juntos, principalmente, então é o exame mais fundamental, nesse caso dos estados hiperglicêmicos muito descompensados. E aí a gente vai calcular o anion gap, se o paciente tiver acidose metabólica presente, e nos casos que não tiver acidose metabólica presente, a gente calcula a osmolalidade do paciente, certo? A osmolalidade sérica. E aqui segue as continhas básicas, lembrando que o anion gap a gente só vai fazer quando o paciente tiver acidose metabólica já comprovada na gasometria arterial, certo? Como que a gente vai avaliar, então? pH está baixo, bicarbonato está baixo, então a gente vai considerar como uma acidose metabólica, não são os únicos parâmetros, mas basicamente na cetoacidose diabética, pH muito baixo, bicarbonato muito baixo, o PCO2 vai estar também baixo, na tentativa de compensar pela parte respiratória, né, essa acidose metabólica, tenta fazer uma alcalose respiratória. Lembrando que os pacientes de cetoacidose podem fazer, inclusive, respiração de Kussmaul, que é aquela respiração rápida e profunda, que a INS e a E são profundas com pausas. E aí, diante da acidose metabólica, a gente vai fazer um anion gap. Qual a importância do anion gap? O anion gap a gente vai ver quanto está o valor dos ânions não mensuráveis. Então, eu pego o sódio, que é o nosso principal ânion positivo, tiro do cloreto e do bicarbonato, que são os negativos, e eu tenho uma ideia de quanto que são os ânions não mensuráveis. No caso da cetoacidose diabética, o anion gap ele é para ser aumentado acima de 12, porque eu tenho uma produção dos corpos cetônicos, que é a causa fisiopatológica básica da cetoacidose diabética. Então, eu tenho ânions não mensuráveis que estão aumentados. A acidose lática é um outro exemplo de que eu tenho um anion gap, uma acidose metabólica com anion gap aumentado. Então, eu espero ter um anion gap aumentado nos casos de acidose metabólica por cetoacidose diabética, certo? E nos casos do estado hiperosmolar hiperglicêmico, eu calculo a osmolalidade do paciente, que eu preciso do sódio, da própria glicemia e da ureia do paciente, então eu preciso da função renal também como exames iniciais. Geralmente, os valores estão aqui até 300, 280 até 300, e quando passa de 320, eu começo a ter comprometimento sistêmico quando sobe muito essa osmolalidade, que é o que acontece no estado hiperosmolar hiperglicêmico, certo? Vamos falar de um por um agora, mas eu precisava fazer essa introdução para vocês entenderem como que a gente conduz e diferencia um do outro. E essas contas são de fundamental importância. A gente faz, então a gente tem que saber o que pedir nos exames iniciais do paciente. A gasometria já ajuda muito, a função renal e os eletrólitos são os exames básicos que a gente tem que pedir quando o paciente está muito descompensado da parte da glicemia nos estados hiperglicêmicos, ok? Então, como que a gente vai fechar um diagnóstico de cetoacidose diabética? Cetoacidose diabética vai acontecer principalmente, mas não é exclusivo, no diabético tipo 1. Então, tende a acontecer nos pacientes mais jovens, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, alguns adultos jovens também. Mas não quer dizer que nem o paciente que tem diabetes tipo 2, nem os pacientes adultos mais idosos não possam ter. Das alterações hiperglicêmicas graves, a cetoacidose é mais comum que o estado hiperosmolar.
Então, a gente tem que ter um conhecimento. Chega a ser até 9% das causas de internação hospitalares, dependendo do ano, enfim, do mês, mas querendo ou não, a gente tem pelo menos uma por mês, se a gente pensar proporcionalmente, certo? Então, eu vou ter um paciente que geralmente tem diabetes tipo 1, ou nem sabe que tem diabetes, na verdade, e às vezes o paciente diabético tipo 1, ele abre o quadro, a gente descobre, na verdade, na vigência do diagnóstico, a gente faz o diagnóstico por conta de uma cetoacidose diabética. Então, é o paciente que vai chegar confuso, vai chegar desidratado, muitas vezes com dor abdominal, taque dispneico por conta da tentativa de resposta metabólica pela acidose, pode chegar com a respiração de Kussmaul, que é a respiração com ins e es profundas, com uma pausa respiratória entre elas, que é bem característico das acidoses metabólicas. E aí a gente faz a glicemia capilar lá junto dos sinais vitais e prestem atenção, a glicemia capilar do paciente para fazer cetoacidose diabética, que ela não precisa ser muito alta. Inclusive, eu trouxe o dado aqui para vocês da última atualização da Sociedade de Diabetes Americana, que baixou o critério diagnóstico de 250 para 200 miligramas por decilitro, desculpa. Então, eu vou ter, diante desse quadro que o paciente conhecidamente ou não tem diabetes, primeira coisa, tá confuso, tá com respiração de Kussmaul, taque apneico, se queixando de dor abdominal, a gente vai fazer uma glicemia capilar. Então, o primeiro critério de cetoacidose diabética, uma glicemia maior que 200. Então, atenção, o critério baixou de 250 para 200. Segundo critério, evidência laboratorial de cetose. A gente tem com mais facilidade a cetonúria que já sai na urina 1 ou EAS, do jeito que vocês conhecerem, que é a rotina de urina, né, a urina básica, a bioquímica básica da urina. Então, os corpos cetônicos, eles vêm em cruzes. Então, eu tenho que ter pelo menos 2 cruzes no exame de urina 1 deste paciente, ou eu tenho a medição no sangue, como ele dá o exemplo aqui da beta-hidroxibutirato, maior que 3 miliosmols por litro. Mas a urina 1 é um exame mais rápido, mais barato, em que a gente já consegue fechar o diagnóstico. E o terceiro item é ter acidose metabólica comprovadamente na gaso arterial, com pH abaixo de 7,3 ou bicarbonato menor que 18. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter os 3 para eu fechar um quadro de cetoacidose diabética. Então, os 3 critérios são obrigatórios. Glicemia acima de 200, presença de cetonúria, exemplificando mais fácil, ou a comprovação laboratorial de cetose, de cetonemia ou cetonúria, e acidose metabólica com pH abaixo de 7,3 ou bicarbonato abaixo de 18, para eu chamar isso de cetoacidose diabética. Então, estou diante de um quadro de um paciente com cetoacidose diabética. Isso daí vocês não podem ficar com dúvida, porque são critérios diagnósticos e todos têm que estar presentes. Logicamente que quando eu tenho ou, é um ou o outro, mas os 3 itens coloridos, laranja, o verde claro e o verde escuro, tem que estar presente para o diagnóstico, ok? Isso é cetoacidose diabética. E o estado hiperosmolar? O estado hiperosmolar, eu também tenho que ter os critérios diagnósticos e aqui eu tenho que ter os 4 presentes também. Ao contrário da cetoacidose diabética, a glicemia, para eu considerar estado hiperosmolar, ela é bem mais alta, uma glicemia acima de 600 miligramas por decilitro. Para eu classificar como estado hiperosmolar hiperglicêmico, então a glicemia tem que estar acima de 600. Vou aumentar aqui até para a gente enxergar melhor. A osmolalidade efetiva calculada ou a osmolaridade sérica total tem que estar uma acima de 300, outra acima de 320. Aquela conta que eu mostrei para vocês no comecinho da aula é o segundo item, então a osmolaridade sérica total acima de 320 que a gente consegue calcular. Eu tenho que ter ausência de cetonemia significativa ou ausência de cetonúria e ausência de acidose. Então, 2 dos critérios de estado hiperosmolar hiperglicêmico são eu descartar cetoacidose diabética. Então, para eu chamar de estado hiperosmolar hiperglicêmico, eu tenho que ter, o primeiro passo que eu tenho que ter tido é ter descartado cetoacidose diabética. Então, eu não posso ter cetonúria, eu não posso ter cetonemia, eu não posso ter acidose metabólica e, junto com isso, eu tenho que ter uma glicemia acima de 600 e uma osmolalidade sérica acima de 320 e que a gente calcula. Aí sim eu posso chamar de estado hiperosmolar hiperglicêmico. Então, essas 2 doenças, elas não podem coexistir.
ou o paciente está em cetoacidose diabética, ou o paciente está em estado hiperosmolar hiperglicêmico, porque uma tem critérios que exclui a outra, porque por chamar de uma, eu tenho que ter excluído cetoacidose diabética. Certo, pessoal? Então, elas não coexistem, elas não existem no mesmo paciente. Se o paciente tiver acidose, cetonúria, já cai por terra o diagnóstico de estado hiperosmolar hiperglicêmico. Então, eu estou diante de um paciente com cetoacidose diabética, que geralmente é o paciente mais jovem, diabético tipo 1, enquanto o paciente com estado hiperosmolar, hiperglicêmico, já é um paciente que muitas das vezes é um diabético tipo 2, um paciente que é mais velho, adulto ou idoso, mas também nada impede, gente, isso daí não é obrigatório. A gente sabe que diabetes tipo 1 tem tendência a fazer mais cetoacidose e o diabético tipo 2 tende a fazer mais estado hiperosmolar. Por quê? Para a pessoa fazer cetoacidose, ela tem que ter o mínimo ou praticamente nenhuma produção de insulina para desencadear as alterações bioquímicas e metabólicas que causam a cetoacidose diabética. Enquanto o estado hiperosmolar, o paciente ainda tem uma produção de insulina, o pâncreas ainda funciona, por isso que ele tende a acontecer no diabetes tipo 2, porque o problema do diabetes tipo 2, pelo menos na grande maioria no início dos pacientes, não é a produção de insulina. Muitas vezes esse paciente é hiperinsulinêmico, porque o problema está lá na periferia, está na resistência periférica da insulina. Enquanto o diabetes tipo 1, o problema está na produção da insulina em si mesmo, que ou é muito baixa, insuficiente, ou realmente não há produção. A produção não existe. Por isso que tem essa diferença para desenvolvimento dos problemas metabólicos, bioquímicos desse paciente, para desenvolver cada uma dessas doenças, ok? Tanto na cetoacidose diabética quanto no estado hiperosmolar, a gente vai, enquanto a gente trata o paciente, a gente já vai falar do tratamento, a gente tem que focar se o paciente não tem fatores desencadeantes tão importantes e tão graves quanto esses próprios estados hiperglicêmicos. Os principais são situações infecciosas. Então, se o paciente tem febre, se o paciente tem queixa urinária, se o paciente tem algum sinal clínico de pneumonia, por exemplo, então a gente vai ter que investigar, pedir culturas, pedir radiografia de tórax, fazer um rastreio básico, pelo menos de tórax e urina 1, ver se não tem história de sinusite associada, qualquer foco é suficiente, nos dois estados, tá? Nas duas situações. Segundo, que a gente precisa descartar, isquemia miocárdica, síndrome coronariana aguda. Pelo fato desses pacientes serem diabéticos, eles já são já têm predisposição a fazer aterosclerose, às vezes aterosclerose acelerada. Então, ele desenvolver síndrome coronariana, fazer uma isquemia miocárdica não é difícil, não é um diagnóstico improvável. Na verdade, é muito provável, porque o diabetes é fator de risco independente para síndrome coronariana. Então, infarto é um importante descompensador de estados hiperglicêmicos, tanto para cetoacidose como para estado hiperosmolar. TEP também a gente tem que pensar quando o paciente está descompensado, a depender da clínica, né? Se teve dor torácica, porque ataque de espineia, os dois dão, desidratação, os dois dão. Então, se o paciente tem alguma coisa diferente, algum histórico que leve a gente a pensar em TEP, a gente também tem que descartar. Lembrando que traumas também pode desencadear tanto cetoacidose como o estado hiperosmolar. Eu falo de trauma, acidente automobilístico, ferimento por arma de fogo. Qualquer trauma, por causa do estresse orgânico, pode descompensar a parte glicêmica do paciente e qualquer outro estado que leve a estresse metabólico ou oxidativo, mas a gente tem que descartar, pelo menos inicialmente, se o paciente não tem histórico de trauma, infarto e infecção são os dois mais importantes. A gente tem que ter isso em mente enquanto a gente compensa o paciente. O objetivo é compensar o paciente primeiramente, e ao mesmo tempo a gente vai buscar essa questão dos fatores desencadeantes. Na nossa população, no geral, o fator desencadeante principal é a má aderência ao tratamento. Ou o paciente para o tratamento, ou não adere adequadamente, não faz as mudanças de estilo de vida necessárias, faz algum abuso alimentar de bebida alcoólica no final de semana, por exemplo, ou que basta para o paciente descompensar. Mas mesmo quando a gente sabe que tem a má aderência, a gente acaba descartando essas duas principais, e se o paciente tiver algum comemorativo a mais, a gente descarta mais alguma coisa.
Por que eu falo isso? A mortalidade por cetoacidose diabética, que é mais comum que o estado hiperosmolar, ela é muito baixa. Ela chega a ser abaixo de 5%, abaixo em alguns lugares, até abaixo de 1%. Só que quando ela está associada a um fator desencadeante, como sepse, síndrome coronariana aguda, essa mortalidade pode aumentar. Então, faz diferença a gente tratar paralelamente as duas coisas, certo? Vamos à discussão, então, do tratamento dos pacientes. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Querem mandar alguma coisa antes da gente falar de tratamento? Vocês têm alguma dúvida em relação ao diagnóstico? O diagnóstico ele é bem determinado já nos guidelines. Esse que eu coloquei é da última atualização da Sociedade Americana de Diabetes de 2024, que mudou alguns parâmetros. Chama atenção principalmente para o valor da cetoacidose, que baixou de 250 para 200. Do estado hiperosmolar mudou também, mas o mais importante foi na cetoacidose. Precisa saber os valores para poder fechar o diagnóstico, lembrando que tem que ter todos, os 3 na cetoacidose e os 4 no estado hiperosmolar, certo? Então, vamos lá para tratamento. Como que a gente conduz um quadro de cetoacidose e ou estado hiperosmolar? O tratamento, ele é muito semelhante e é baseado principalmente em hidratação, compensação do estado de hidratação do paciente e insulinização, certo? Então, nos dois quadros, que são dois quadros graves, a gente vai hidratar o paciente com cristalóide. Aqui eu falo, se eu falar alguma dose, eu tô falando em relação aos adultos, tá? Que de criança tem que fazer outras contas. Mas aqui a gente hidrata e hidrata vigorosamente. Um adulto, por exemplo, a gente começa com cristalóide, soro fisiológico ou Ringer lactato, pelo menos 2.000 ml na primeira hora, mais ou menos 30 ml por quilo, ali na primeira, entre a primeira e a segunda hora, uma hidratação vigorosa. Hidratação é essencial para a reversão dos dois estados hiperglicêmicos, tanto cetoacidose como estado hiperosmolar. E a gente vai iniciar a bomba de infusão contínua de insulina. Como que eu faço uma bomba de infusão contínua de insulina? Eu uso a insulina regular, pego 100 unidades de insulina regular, coloco num soro fisiológico 100 ml, faço uma solução 1 para 1, inicio geralmente com 1 unidade por quilo por hora. Então, se o paciente... 0,1 unidade por quilo por hora. Se o paciente tem 60 quilos, eu faço 6 unidades. Se o paciente tem 70 quilos, eu começo com 7 unidades. Se o paciente tem 80 quilos, eu começo com 8 unidades. Nesses dois casos, é obrigatório que a insulina seja intravenosa se os casos forem graves. Nos casos de cetoacidose diabética leve, que são os casos muito iniciais, feito o diagnóstico muito precocemente, até existe a opção da gente fazer subcutânea. Mas na dúvida, se a acidose metabólica é grave, se o pH está abaixo de 7,2 principalmente, comecem bomba de insulina intravenosa, certo? Atenção quando a gente faz a bomba de insulina para o potássio, nos dois casos. Quando eu começo bomba de insulina, o pool de potássio ele vai diminuir, porque lá no receptor da insulina, nas paredes celulares, quando a insulina se liga para colocar a glicose para dentro da célula, o potássio se liga no mesmo receptor e ele entra para dentro da célula. Então, não é que o paciente tem hipopotassemia, mas o paciente vai entrar num estado relativo de hipopotassemia, porque o pool de potássio vai diminuir com o uso de insulina, e isso pode levar até a arritmia cardíaca, quando a gente mede o potássio baixa mesmo, né, no exame sérico. Então, há uma recomendação que potássio já abaixo de 5, a gente também já começa a reposição intravenosa ao mesmo tempo. Por isso que o Ringer lactato é uma estratégia de hidratação, porque ele também tem potássio, mas às vezes não é o suficiente para repor. Então, eu faço hidratação com cristalóide. Se o potássio do paciente estiver abaixo de 5, eu já vou começar a reposição de potássio intravenoso. Lembrando que se o paciente estiver com veia periférica, tem que ir devagar com a reposição de potássio, fazer bem diluído, porque senão a veia periférica do paciente não aguenta. Ele é muito vesicante e faz flebite, tem que ir com a reposição do potássio devagar, ok? Nos dois, usei bomba de insulina, eu tenho que me preocupar com o potássio. No estado hiperosmolar, eu também tenho que me preocupar com o sódio, porque como a osmolaridade do paciente está elevada, às vezes inicialmente o sódio do paciente não está elevado, mas depois verdadeiramente
o sódio do paciente vai se elevar. E é uma das causas, inclusive, de confusão mental no paciente. Eu não posso baixar esse sódio muito rapidamente, certo? Então, até posso começar uma hidratação com cristalóide soro fisiológico, o Ringer lactato, no estado hiperosmolar, faço medições recorrentes, a gente já fala aqui de quanto em quanto tempo. Se o sódio do paciente subir, eu posso converter essa hidratação para soro ao meio, soro fisiológico a 0,45%, só que eu tenho que monitorar esse sódio muito de perto, porque o recomendado é baixar de 8 a 12 mEq em 24 horas. Se eu baixar o sódio do paciente rápido demais, eu vou ter um outro problema, certo? Que eu vou piorar o nível neurológico do paciente. Então, atenção ao sódio e ao potássio, certo? E aí, nesse meio tempo, eu tenho que monitorar a glicemia. E se o paciente ainda tivesse começar a corrigir a glicemia, eu preciso até usar soro glicosado junto para conseguir usar a bomba de insulina até quando eu precisar. E quais são os parâmetros, pessoal, de melhora do paciente? Então, eu instalei, antes de falar disso, eu instalei a bomba de insulina. Como que eu vou monitorar? Nos dois estados. Glicemia capilar de hora em hora. Então, é o tipo do paciente que chega na emergência, está dentro da sua UTI, a gente fica ao lado do paciente, fica plantado ao lado do paciente até o paciente melhorar, certo? Glicemia de hora em hora. Nos casos de cetoacidose diabética, a gente faz uma gasometria a cada 2 horas, mais ou menos, para ver quanto que está o pH e o bicarbonato, porque são eles que vão ditar a minha bomba de insulina e não a glicemia. Quem dita a bomba de insulina é a acidose, é o pH e o bicarbonato. Se o meu paciente de cetoacidose diabética começar a ficar hipoglicêmico, eu mantenho a bomba de insulina, eu posso até diminuir a vazão pela metade, deixar 1 ml hora e coloco o soro glicosado ao mesmo tempo em outro acesso ou até junto, certo? Não podemos parametrizar a retirada da bomba de insulina na cetoacidose diabética pela correção da glicemia capilar. Quem manda na bomba de insulina é o pH e o bicarbonato. Então, vou fazer uma gaso mais ou menos a cada 2 horas. Inclusive, esse paciente é elegível a ter uma pressão arterial invasiva, porque uma das indicações de pressão arterial invasiva é mais de 3 coletas de gasometria arterial num dia só. Então, se o paciente, se você estiver na UTI, se você estiver numa sala de emergência, numa sala vermelha e tiver condição de pegar uma pressão arterial invasiva, você pega que ela vai ser muito, muito útil nas coletas recorrentes de gasometria. E eu repito o exame de urina 1 também mais ou menos a cada 4 horas para saber se há melhora dos corpos cetônicos e aí para eu saber se esse meu paciente está melhorando ou não. Então, eu tenho alguns parâmetros de melhora. Antes de eu falar nisso, um assunto bem polêmico é o uso de bicarbonato de sódio nas indicações em cetoacidose diabética. Bicarbonato de sódio, ele não é medicação indicada como primeira linha em cetoacidose diabética. Então, eu tenho um quadro, eu fechei o quadro de cetoacidose diabética. Às vezes eu pego pacientes com acidoses graves. A minha primeira escolha vai ser sempre hidratação e bomba de insulina. Não façam bicarbonato isolado. Bicarbonato tem sim indicação na cetoacidose diabética, mas não como medida terapêutica isolada. Às vezes eu pego e eu vejo muitos pacientes receberem só bicarbonato e não adianta, não vai reverter e talvez até piore o estado do paciente. Eu tenho que estar hidratando o paciente já tem que estar com a bomba de insulina, e aí se ele tiver, tem mais indicações, mas essas são as duas principais. Então, se o pH sanguíneo estiver abaixo ou igual a 6,9, eu vou fazer bicarbonato junto com a bomba de insulina e com a hidratação, porque nesse caso, 6,9 é um pH gravíssimo, o paciente está predisposto a fazer uma parada cardiorrespiratória pela acidose. Então, bicarbonato aqui na cetoacidose diabética é muito bem indicado. E se eu tenho uma segunda indicação, é se eu tenho uma associação de uma acidose lática nos casos de sepse ou choque séptico. Lembra que eu falei que um dos desencadeadores de cetoacidose diabética é a infecção? Essa infecção pode se agravar, virar uma sepse ou virar um choque séptico.
além da cetoacidose diabética, com o aumento dos corpos cetônicos, eu vou ter associado com o aumento do lactato por conta da sepse, então o annual gap vai ser aumentado do mesmo jeito. Mas quando eu tenho, mas só que o lactato vai estar estourado, vai estar muito aumentado. Quando eu tenho associação dessas duas condições, presença de corpos cetônicos, acidose metabólica, glicemia elevada, mais acidose lática, eu posso lançar mão do bicarbonato, além da hidratação e da correção com bomba de insulina. Então, o bicarbonato, ele é polêmico, mas ele tem as indicações precisas, sim. Mas a mensagem que eu quero deixar hoje é que o carbonato não é primeira linha na cetoacidose diabética, não é a medicação de escolha, ele é adjuvante em questões especiais da cetoacidose diabética, que eu trouxe duas aqui principais, que são os pHs, as acidoses, os pHs muito baixos, as acidoses graves, que é o pH igual ou abaixo de 6,9, porque o paciente pode estar em iminência de uma parada cardiorrespiratória por conta da acidose, e associação acidose lática nos casos de sepse ou choque séptico, que pode ter sido o fator provocador da cetoacidose diabética. Certo, pessoal? Não tenham dúvida em relação ao bicarbonato, não tenham medo de fazer, mas saibam as indicações e o momento. Nunca comecem o tratamento de uma cetoacidose diabética pelo bicarbonato. Depois da hidratação, depois da bomba de insulina, se o paciente tem esses parâmetros muito graves, eu posso lançar a mão junto até inicialmente, não precisa esperar. Mas eu não posso fazer ele isoladamente como primeira escolha única, certo? Senão eu pioro o estado do paciente de cetoacidose diabética, certo? Então, como que eu vou considerar que o meu paciente melhorou? Então, meu paciente está lá na sala de emergência, já está na UTI, eu já fiz todas essas medidas, estou fazendo os exames de tempos em tempos. Como que eu vou considerar que esse paciente teve uma melhora e eu vou poder migrar da bomba de insulina para insulina subcutânea e melhorar, né? Tirar esse paciente da urgência e considerar que a gente reverteu o estado hiperglicêmico, tanto da cetoacidose quanto do estado hiperosmolar. Os critérios são esses daqui. Da cetoacidose diabética, eu tenho que ter obrigatoriamente a reversão da acidose, então meu pH tem que estar acima de 7,3 e o bicarbonato acima de 18. E eu não posso mais ter cetonúria na urina 1. Vocês veem que melhora da glicemia não é critério de melhora da cetoacidose diabética, eu não considero, certo? Então, glicemia não entra. O que entra é a melhora da cetonúria, desaparecimento da cetonúria, melhora do pH, pH acima de 7,3 e melhora do bicarbonato acima de 18. Neste momento, eu posso tirar o paciente da bomba de insulina e começar a insulina NPH regular via subcutânea. E no estado hiperosmolar? O estado hiperosmolar é sugerido como critério de melhora a normalização da osmolalidade sérica, ou seja, abaixo de 300, entre 280 e 300, o paciente melhorar o estado neurológico, então sair da confusão mental, despertar, ficar mais orientado, mais consciente. Então existe um critério clínico aqui, melhorar o débito urinário, ou seja, sair do quadro de desidratação. Aqui a gente vai considerar o ideal é 1 ml por quilo por hora de urina do paciente. A gente pode considerar de meio a 1 ml mais ou menos, mas o paciente o ideal é ser 1 ml por quilo por hora para considerar uma boa diurese e a glicemia abaixo de 250. Aí aqui sim, no estado hiperosmolar, eu considero a glicemia como reversão, porque o paciente tem uma glicemia de 600, essa glicemia a partir do momento que ela baixa de 250, eu considero um dos critérios, eu vou medir todos os eletrólitos pelo menos a cada 2 horas no estado hiperosmolar e fazendo a conta da osmolalidade. Quando tiver entre 250 e 300, eu considero como critério de melhora um bom débito urinário, ou seja, reversão do estado de desidratação, considerando pelo menos meio, mas idealmente 1 ml por quilo por hora. E a melhora, tem um critério clínico que é a melhora do estado neurológico, ou seja, se o paciente tivesse rebaixado, ele acorda, se estiver confuso, fica mais orientado, fica consciente, tem uma melhora global do nível de consciência, certo? Nesse estado, na questão do estado hiperosmolar também, eu posso suspender a bomba de insulina, diminuir a hidratação, começar a insulina, NPH irregular. No primeiro momento, nos estados hiperosmolares, eu ainda mantenho insulinização subcutânea, para quando o paciente estabilizar, passar ali pelo menos 48 horas, a gente rever a função renal, rever o estado de hidratação, rever a estabilidade do paciente. Quando ele receber a alta da UTI, ou sair da sala vermelha, estiver em preparação para a alta, a gente vê se tem condição de dar outras medicações, se o paciente já tomava,
como medicações hipoglicemiantes orais e tirar a insulina de uma vez. Mas neste primeiro momento, quando a gente tira a BIC, né, a bomba de infusão da insulina, a gente nunca progride para o hipoglicemiante oral. A gente deixa a insulinização subcutânea, pelo menos ali 48, 72 horas, e vai monitorando os outros parâmetros, os eletrólitos, débito urinário, estado de hidratação, e enquanto isso reverte, investiga e tenta tratar, reverter o que causou esse estado hiperglicêmico também. Certo, pessoal? Basicamente era isso que eu tinha programado para hoje. Se vocês quiserem mandar algumas dúvidas, mande aqui. Eu vou deixar a live gravada no YouTube, no Instagram não, mas no YouTube. Podem reassistir quantas vezes quiserem. E gostaria de lembrar, espero vocês semana que vem, na terça-feira, dia 15 de abril, às 8 horas, no nosso webinário, no nosso aulão gratuito. O tema vai ser muito legal, muito interessante, eu acho que vocês vão gostar.